E nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre saúde e o nosso convidado de hoje é o Alexandre Fabris. Ele é médico da USP com especialização em dermatologia, título em especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pós-graduado em medicina estética pela Sociedade Brasileira de Medicina Estética. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no programa Beleza em Foco. Eu que agradeço. É sempre bom recebê-lo. Bom, primeira pergunta é, como ocorre o envelhecimento da pele e qual a influência da radiação UV nesse processo? Bom, o envelhecimento da pele ele pode ser subdividido em envelhecimento intrínseco, que é um envelhecimento cronológico, geneticamente determinado, onde não temos aí a influência de fatores externos. E também no envelhecimento extrínseco, também chamado de fotoenvelhecimento, onde ocorre a influência de fatores externos, como o sol, o fumo, a poluição, hábitos alimentares também. E dessa forma a gente consegue subdividir esse envelhecimento, um envelhecimento, na verdade, cronológico, que seria o intrínseco, que é, na verdade, as alterações que vão surgindo naturalmente com o tempo, e o envelhecimento por fatores externos, que é o envelhecimento extrínseco. 70% do envelhecimento, ele é, na verdade, cerca de 70% por fatores externos. E o sol é um dos principais responsáveis por esse tipo de envelhecimento, né? Que é também chamado de fotoenvelhecimento. Ah, entendi. E no caso do envelhecimento natural da pele, quais são as primeiras consequências perceptíveis? Bom, o envelhecimento natural, a pessoa vai tendo, na verdade, a perda do turgor da pele, a pele vai ficando menos elástica, ela vai perdendo também um pouco o brilho, a hidratação natural. As primeiras rugas vão aparecendo, geralmente são rugas mais finas, não tão profundas como as geralmente desencadeadas pelo fotoenvelhecimento ou pelo envelhecimento causado pelos fatores externos. Então, os primeiros sintomas, vamos falar assim, os sinais, justamente é isso, você não cuidar da pele, os primeiros vai ser isso aí, linhas de expressões, exatamente. A pele vai ficando um pouco mais fina. Exatamente, vai ficando uma pele mais frágil, uma pele mais fina, com perda do turgor, da elasticidade. Entendi. Isso é envelhecimento natural cronológico. Natural cronológico. Agora já o fotoenvelhecimento ou envelhecimento extrínseco, não. Aí no caso a gente tem umas rugas mais profundas, mais pronunciadas, a pele ela vai ficando mais amarelada, mais espessa, fica uma pele com uma característica, uma superfície mais rugosa, que a gente inclusive costuma chamar de pele citreínica ou a pele fotolesada. Entendi. Chegou uma pergunta aqui da Viviane. Qual a diferença entre o bloqueador solar e o protetor solar? Bom, na verdade, assim, o bloqueador e o protetor, eles são sinônimos. Inclusive agora, na verdade, pela nova regulamentação do FDA, parece que essa palavra bloqueador solar não vai mais poder ser utilizada, mas a gente ainda não adota aqui. A tendência agora é só utilizar a palavra fotoprotetor, viu, Viviane? Porque, na verdade, o bloqueio da radiação solar, a gente sabe que não ocorre de forma 100% eficaz. Então, a gente tem uma fotoproteção, uma proteção à luz, porém o bloqueio de forma total a gente não tem. Embora o termo ainda no Brasil seja bastante utilizado, mas a tendência agora é ser, na verdade, ir sendo modificado. Entendi. Agora veio mais uma pergunta aqui da Viviane. É verdade que o protetor solar pode clarear as manchas de pele? Sim, pode sim. Pode? Existe assim. As manchas de pele, elas são normalmente desencadeadas pela radiação ultravioleta, tanto ultravioleta A como ultravioleta B. As pessoas que fazem uso de fotoprotetor, elas já impedem, na verdade, que essa radiação atinja a pele, desencadeando aí o aparecimento das manchas. Alguns fotoprotetores, inclusive, tem na sua composição substâncias capazes de uniformizar a pigmentação da pele. Olha. Então, além da fotoproteção, ou seja, impedir que a radiação ultravioleta A e B atinja a pele, temos também aí algumas substâncias que promovem o clareamento da pele. Portanto, pessoas que têm tendência a manchas, a distúrbios de pigmentação, eles se beneficiariam bastante com o uso desse tipo de fotoprotetor. É mais indicado, na realidade. Exatamente. Já protege, já dá uma clareadinha na pele. Exatamente. É verdade. Agora tem uma pergunta aqui do Alexandre, um pouco complexa. Gostaria de saber se há um protocolo de tratamento de melasma, onde indica que é imprescindível que o fotoprotetor tenha filtros físicos. É isso, né? Assim, na verdade, existe sim, na verdade, diversos tipos de tratamentos são
na verdade, estabelecidos para o tratamento do melasma. O melasma é uma doença de muito difícil tratamento, de um tratamento muito complicado. Por quê? Porque normalmente ele apresenta recidiva. Então, você trata, ele melhora, mas com o passar do tempo a tendência é voltar. Existem vários fatores que influenciam na gênese do melasma. Existe a predisposição genética em primeira mão, mas também a influência do sol, o calor, distúrbios hormonais, tudo isso pode, na verdade, fazer com que o melasma volte a aparecer novamente. Só para entender melhor, o melasma são aquelas manchas que normalmente aparecem na face, principalmente em gestantes. Aquelas manchas que são chamadas de manchas de gravidez. Então é a próxima pergunta, a pergunta do Gustavo, olha só. Algumas mulheres possuem manchas no rosto durante a gravidez. Qual a causa? Então, exatamente, essas manchas é o melasma, também chamado de cloasma na gravidez. E essas manchas, ela na verdade é um distúrbio de pigmentação, é uma alteração desse melanócito, que é a célula que produz o pigmento, e acaba na verdade sendo hiperestimulada aí devido aos fatores hormonais na gestação. Então, no caso, na gestação é mais uma coisa mais relacionada a hormônios. Exatamente. Pela estabilização hormonal durante a gravidez, você acaba tendo aí um hiperestímulo dessas células e acabam produzindo excesso de pigmento que forma melasma. E voltando, na verdade, à resposta do Alexandre, que havia dito em relação ao protocolo, é claro que assim, os fotoprotetores, eles não necessariamente eles têm que conter filtros físicos. Os filtros solares, eles são compostos normalmente por filtros inorgânicos, que são chamados de físico, e os orgânicos, que são os químicos. A grande maioria dos fotoprotetores contém uma quantidade pequena de filtros físicos que ajudam a refletir a radiação ultravioleta. Dessa forma, a gente consegue sim uma proteção, porém baixa. Normalmente, a gente associa com outros fotoprotetores orgânicos ou químicos, que faz com que o fotoprotetor aumente a proteção. Quando a gente usa um filtro físico apenas no fotoprotetor, ele torna-se cosmeticamente ruim. Entendi. Então, pode desencadear o aparecimento de espinhas, pode, na verdade... Exatamente. Então, aí há a necessidade da gente utilizar um pigmento, e a outra coisa também é que ele deixa muito branco a pele. Olha. Fica muito branco, porque ele é opaco. Então aí a necessidade de se utilizar algum tipo de pigmento para disfarçar. Os filtros químicos ou orgânicos, eles já não têm essa necessidade de camuflagem. A gente pode utilizá-lo e tratar o melasma também de forma bastante eficaz. Entendi. Respondido, viu, Alexandre? Agora vem uma pergunta do Tiago. A ação do antioxidante do filtro solar tem valor relevante? Sim. Assim, quando nós temos, na verdade, a radiação ultravioleta sobre a pele, o que ocorre é a produção de radicais livres. Esses radicais, também chamados superóxidos, eles são responsáveis pela degeneração do tecido colágeno, da elastina, que, na verdade, gera aí o fotoenvelhecimento da pele. Quando nós utilizamos filtros que contêm antioxidantes, a gente consegue diminuir, não totalmente, mas parcialmente, esses radicais livres responsáveis pelo fotoenvelhecimento. Então, assim, um fotoprotetor com antioxidante é, de fato, interessante. Melhor do que não tê-lo. Melhor do que não ter, com certeza. Agora tem uma outra pergunta da Viviane. O que significa o número de fator de proteção solar? Ok. O FPS, né, que FPS, exatamente isso. que está, na verdade, na rotulagem dos filtros, significa, na verdade, o número de vezes... Teoricamente, isso é feito em teste de laboratório. O número de vezes que você consegue ficar exposto ao sol até ficar vermelho em relação ao que você ficaria sem ficar vermelho. Na prática, vamos dizer assim, se eu fico 5 minutos no sol e começo a ficar um pouquinho vermelho, isso é chamado, esse tempo que levou até eu ficar um pouquinho vermelho é chamado de dose eritematosa mínima. Olha. Um fotoprotetor fator 15, por exemplo, me protege 15 vezes esse tempo. Então eu ficaria teoricamente 150 minutos protegido até começar a ficar vermelho. Isso é o FPS, é o número de vezes, na verdade, que eu consigo ficar exposto ao sol em relação ao que eu ficaria sem o fotoprotetor. Então isso é o FPS, e ele está, na verdade, ele mede a proteção contra ultravioleta B, e não o A. Tá. O A, na verdade... Qual que é a diferença? A ultravioleta B é o comprimento de onda que vai de 290 até 320 nanômetros. Ele tem um comprimento de onda maior, atinge mais epiderme, ele é o principal responsável pelo eritema, pelo vermelhidão, pela queimadura solar. Ah, entendi. E o ultravioleta A, ele agudamente, ele é principalmente responsável pela pigmentação da pele.
Então, se a gente tem, na verdade, uma forma de tentar quantificar o quanto um fotoprotetor protege da vermelhidão, então nós estamos falando apenas relativamente ao ultravioleta B. Para tentar, na verdade, conseguir um fotoprotetor que proteja para ultravioleta A, nós precisaríamos, na verdade, tentar verificar essa relação, só que com a pigmentação. Então é chamado de Permanent Pigment Darkening, que é o PPD, que é bastante utilizado nos fotoprotetores. Então, um FPS está relacionado ao ultravioleta B, e o PPD de um fotoprotetor estaria relacionado ao ultravioleta A. Por regulamentação da Anvisa, Colipa, é estabelecido que todo fotoprotetor tem que ter pelo menos 1/3 do UVB a proteção de UVA. E isso ocorre com todos os fotoprotetores. Sim. Então, mesmo que não esteja estabelecido no rótulo do fotoprotetor, se um fotoprotetor é fator 30, a gente sabe que pelo menos um PPD de 10 ele tem. Essa proteção de 10 ele tem. Muito interessante. Agora tem uma pergunta da Carla. Para proteger a pele do rosto, é mais interessante usar durante o dia um protetor solar ou um creme anti-idade com filtro solar? É assim, a fotoproteção ela deve ser feita de 3 em 3 horas no mínimo. Não importa? Não importa o fator, não importa. Tá. A gente, na verdade, o fator, como eu disse, um fator 60, ele teoricamente me protegeria 60 vezes aquele tempo que eu levaria para ficar vermelho. Então, 60 vezes aquele tempo. Só que na prática, o que acontece? A gente sua, acaba passando a mão no rosto, tem o vento, etc. e tal. Então, a gente deve... E também existe a instabilidade de alguns filtros que pode ocorrer. Então, a gente precisa reaplicar o fotoprotetor. Provavelmente, pelas novas normas do FDA, vai ser estabelecido que deva ser aplicado de 2 em 2 horas, não mais de 3 em 3. E, então, assim, sempre reaplicar um fotoprotetor. Quando você usa, na verdade, um anti-idade com filtro solar, o que eu recomendo que seja feito? Para não ficar aplicando um anti-idade de 2 em 2 horas, ela pode aplicá-lo pela manhã e, subsequentemente, a cada 3, 2 horas, aplicar um fotoprotetor. Por cima. Pode estar alternando, não tem problema. Ela pode aplicar por cima. Tá. Agora tem uma outra pergunta do Tiago. A partir do fator 50, existe uma proteção relevante? Ou se usar o fator 30 é o suficiente? Acho que o senhor já acabou meio que... O incremento de proteção realmente não é muito grande. É claro que pessoas que apresentam pele muito sensível, as peles são muito sensíveis à radiação ultravioleta, elas devem ser protegidas com um fator maior. Mas um fator 50, um fator 60 já é o suficiente. Embora, como eu disse, o incremento de proteção não é muito grande e a necessidade de se reaplicar o fotoprotetor continua sendo a mesma. Entendi. Doutor Alexandre, tem tantas perguntas, eu estou adorando, porque o pessoal realmente está participando, está mandando as perguntas. Eu tenho outras perguntas, até mesmo de curiosidade minha, mas acho que a gente vai ter que ficar para uma outra oportunidade, porque o nosso tempo terminou. Foi muito bom bater esse papo. Obrigada pela presença mesmo. Eu agradeço a todos, muito obrado. Gostaria de deixar algum contato, um telefone, um site? O site da minha clínica é www.af, de Alexandre F. de Fabris, dermatologia.com.br. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Bom, muito legal esse papo, né? Então não saia daí que a gente volta rapidinho falando sobre maquiagem, dicas para ficar bonita no verão e protegida, é claro, viu? É bem rapidinho, a gente já volta.